Salve, salve! Olha aí, ó. Pestaninha hoje tá atrevido. Como tá um calorzinho aqui, tô de sacanagem. Tem ar-condicionado no estúdio e tudo mais. Mas daqui a pouco tem uma surpresinha, porque eu tô ficando com calor. Acho que eu vou fazer um striptease. Daqui a pouco. Vamos lá, tô brincando. Vem comigo. Coesão textual, olha pra telinha. Número 4. No quarto período do primeiro parágrafo, a conjunção enquanto introduz a oração de valor consecutivo. A gente viu isso na aula passada. Aí eu coloquei para você o seguinte: a conjunção enquanto indica tempo. E ela nunca tem valor consecutivo. Ela nunca indica consequência. Beleza, meu camarada? Nunca indica consequência. Deixa eu trocar aqui a cor da caneta rapidinho, para ficar bonitão. Azul. Olha aí, ó. Nunca indica consequência. Beleza? O enquanto indica tempo, é uma conjunção de valor temporal. Eu faço questão de falar para você rapidinho sobre uma coesão chamada de coesão sequencial, em que a gente estuda conjunção e preposição basicamente. Tranquilo? Vamos lá, conjunção. O que é conjunção, hein? Conjunção é uma palavra que liga termos e orações. Eu quero que você estude bastante conjunção, beleza? As principais conjunções são... As principais não, eu faço questão de colocar aqui quais são as conjunções. São dois tipos. Conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Você tem que estudar essas duas conjunções, hein? Dois tipos. As conjunções coordenativas se dividem em 5 tipos, subtipos. Aditivas, adversativas, adversativa cai bastante, hein? Alternativas, conclusivas e explicativas. Essas 5 caem bastante. Beleza? O que cai bastante mesmo, adversativas, que eu vejo com frequência, conclusivas e explicativas. Essas caem com bastante frequência. Subordinativas. Eu tenho as causais, beleza? Todas essas conjunções que eu estou mostrando aqui, todas elas apresentam um valor semântico. O que seria o valor semântico? Elas apresentam um determinado sentido. Ou seja, se a conjunção é coordenada aditiva, ela indica adição. Se ela é adversativa, indica oposição. Alternativa, alternância ou exclusão. Conclusiva, conclusão ou consequência. Explicativa, explicação. Aí tem as causais, o próprio nome já diz, né? Indica causa. E tem outras, vamos lá. Causais consecutivas são as que indicam consequência. Eu tenho as condicionais, que indicam condição. Eu tenho as comparativas, que indicam comparação. Né? O nome é meio óbvio, né? Conformativas, que indicam conformidade. Eu tenho as concessivas, cuidado com as concessivas, elas caem bastante, fica ligado nelas. Então eu tenho também as finais, são 9, tá? Proporcionais, finais indicam finalidade, proporcionais indicam proporcionalidade e temporais. Beleza? São 9. Deixa eu ver se eu sei contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, eu ainda sei contar. São essas as conjunções. Quero que você estude isso com frequência. Principalmente, vamos lá, adversativas, conclusivas, explicativas, causais. Aqui é basicamente tudo, né? Consecutivas, eu vejo caindo, condicionais. Concessivas cai muito, dá um destaque para as concessivas. Finais, temporais. Beleza? Dá um destaque para essas. Por favor, valor semântico, ou seja, o sentido que elas têm, isso é importante dentro de conjunção. Por quê, Pestana? Vou colocar aqui um novo slide para mostrar para você o seguinte. Observe essa frase aqui, meio bunda, meio boba, para você entender o que eu estou querendo dizer com conjunção. Beleza? Então, se liga só na missão, que é a seguinte. Observe esta frase. É uma frase boba, só para você entender rapidinho, tá? Não vamos perder muito tempo nisso, não. Deixa eu pegar a azul. Eu gosto da azul. Vamos lá.
Vou botar em cima da vermelha aqui para ficar bonitão, estilosa, a primeira letra. Vamos lá. Malhei muito. Ponto. Fiquei cansado. Olha como pode cair na sua prova. Como pode cair. Continua olhando para a telinha, hein? Olha como pode cair na tua prova. Malhei muito. Ponto. Fiquei cansado. O cara pode pedir para você colocar uma conjunção no lugar desse ponto aqui. A conjunção vai fazer o quê? Vai ligar esta ideia a esta ideia. Beleza? Malhei muito, fiquei cansado. Observe, olha para mim rapidinho. Se o cara malha muito, qual é a consequência disso? Ficar cansado. Então, você concorda comigo que há uma relação de... Volto de novo para a telinha. Há uma relação de causa e consequência? Sim ou não? É bastante óbvia essa relação. Até porque as frases são muito bobas, né? Mas a ideia é mostrar para você qual é o papel da conjunção. A conjunção tem o papel de ligar essas orações. Aí eu digo assim, quer ver? Ó? Malhei muito. Mas fiquei cansado. Olha para mim de novo. Essa frase faz algum sentido? Nenhum sentido. Nenhum sentido. Parceiro, se o cara malha muito e ele fica cansado, é uma relação de causa e consequência. Não faz sentido eu dizer, malhei muito, mas fiquei cansado. Pô, o mais indica oposição, indica contraste. Então, o mais não pode ligar uma relação de causa e consequência. Porque o mais indica adversidade, indica oposição. Se o cara malha muito, ele vai ficar cansado. Não faz sentido dizer, malhei muito, mas fiquei cansado. Ora, bolas. Mas fiquei cansado? Porém, fiquei cansado? Não faz sentido essa relação de oposição, porque se o cara malha muito, ele vai ficar cansado. Uma coisa não está em oposição à outra. Uma coisa é causa e a outra é consequência da outra. Beleza? Tranquilo? Então, se o cara coloca uma frase dessa e diz para você que, olha para mim de novo, vamos lá, olha para aqui para a telinha. Malhei muito, mas fiquei cansado. Se o cara diz assim para você, a conjunção mais poderia substituir satisfatoriamente a conjunção portanto, pois ambas têm o mesmo valor semântico. Pelo amor de Deus, né? O mais indica adversidade, indica oposição, contraste. Portanto, indica o quê? Conclusão ou consequência. Então, nesta frase, neste contexto, o mais caído, fraco. Está errado isso aqui. Malhei muito, portanto, fiquei cansado. Logo, fiquei cansado. Assim, fiquei cansado. De modo que, fiquei cansado. E por aí vai. Por conseguinte, fiquei cansado. Entendeu isso? Meu camarada, a conjunção tem o papel de ligar. Olha a palavrinha. Guarda na cabeça, hein? A conjunção tem o papel de ligar relações de sentido. Se uma frase, uma ideia, indica causa e a outra indica consequência, você tem que colocar uma conjunção estabelecendo, ligando, estabelecendo essa relação de sentido. Tá claro isso para você? Breve aula de conjunção. Do mais, parceiro, é contigo, hein? Tem que decorar isso. Vamos nessa. Vamos para a questão nova, questão número 5. SESP-UNB, PFOS Ceará, auxiliar de perícia de primeira classe. E eu esqueci de colocar o ano, mas eu me lembro. O ano foi 2012, este ano. Questão fresquinha também, hein? Vamos lá.
fragmento de texto. Assim, é atendido o princípio da autonomia, em que todo indivíduo tem por consagrado o direito de ser autor do seu destino. Número 5. A coesão do texto seria mantida. Olha aí, ó. A coesão do texto, a ligação entre as partes do texto, seria mantida caso o vocábulo todo fosse substituído por qualquer ou cada. Bom, o cara está falando aqui de coesão, né? Olha para mim. Se ele falasse de coerência, seria outra coisa. Ué, coesão e coerência são coisas diferentes? Não só são, como são mesmo. Entendeu a redundância? São diferentes, mas é claro, são conceitos diferentes. Coesão é a ligação entre as partes do texto, por meio de elementos dentro do texto. Coerência tem a ver com sentido, com a harmonia de sentido interna no texto. Em outras palavras, eu não posso começar falando... Imagina, eu chego para vocês e digo assim, quer ver? Ó? Imagina, hein? E aí, maluco, como é que tá? Tranquilo? Beleza? Aí, ontem eu vi uma reportagem no jornal falando sobre o caso do Cachoeira. Mas o mais interessante foi que o raio laser, pô, é uma parada muito maneira, né? O que eu tenho a dizer sobre isso? Você está tomando drogas, meu amigo? Você está fumando crack, meu camarada? Tu tá maluco, rapaz? Tu tá falando de cachoeira, tá falando de raio laser, rapaz? Tá doidão? Não é isso? O cara não pode falar de assuntos dentro de um mesmo contexto. O cara não pode falar de assuntos diferentes dentro de um mesmo contexto. Porque não vai ter harmonia de sentido. Vai ficar aquele ponto de interrogação na tua cabeça. Cara, que esse cara é maluco, o cara tá falando de cachoeira, raio laser, o que tem a ver uma coisa com nada? Coerência tem a ver com o sentido dentro do texto. Relação de sentido dentro do texto. Coesão não. Coesão tem a ver com a ligação por meio de elementos dentro do texto. A ligação entre as partes do texto. Ah, mas uma coisa acaba esbarrando na outra, né, Pestana? É verdade. É verdade. Até porque, lembra que eu falei na frase anterior? Malhei muito, mas fiquei cansado. Eu coloquei um elemento ali, uma conjunção, que tem um determinado valor coesivo inadequadamente, porque o mais não cabe. Malhei muito, portanto, fiquei cansado. Opa, legal. Então percebe que a coesão acaba implicando uma falta de coerência dependendo do uso dos elementos? É a mesma coisa, cara. Vamos lá, vou dar um exemplo banal aqui, só para você entender rápido. João é um cara legal. Ela me faz feliz. Hã? Porque à noite João vira Maria? É isso? Não, não faz sentido essa frase. Eu não posso retomar o João por ela. Eu tenho que usar ele. Ele me faz feliz. Pronto. Beleza? Não é o João do caminhão, hein? Não é o João do caminhão, não, do Mamonas Assassinas, não, hein? Vai me estranhar, não, meu camarada. Sou espada, vamos que vamos. Aí tem aquele papo, né? Espada corta por dois lados. Volta para a questão. Chega de piada. A coesão do texto seria mantida caso o vocábulo todo fosse substituído por qualquer ou cada. Parceiro, todo é um pronome indefinido. Qualquer e cada também são pronomes indefinidos. Sabe o que o cara está pedindo aqui? Ele está pedindo assim, ó. Posso trocar 6 por meia dúzia? Pô, é quase uma pergunta retórica, né, parceiro? Mas é claro que você pode trocar qualquer por todo, todo por qualquer, cada por todo, cada por qualquer, qualquer por cada por todo, qualquer... É tudo pronome indefinido. Lê de novo a frase, vai. Acompanhe. Assim é atendido o princípio da autonomia, em que qualquer indivíduo tem por consagrado o direito de ser autor do seu destino. Perfeito.
Assim é atendido o princípio da autonomia, em que cada indivíduo tem por consagrado o direito de ser autor do seu destino. Perfeito. Então o cara está trocando pronome indefinido por pronome indefinido. A coesão do texto é mantida se eu trocar um pronome por outro? Perfeitamente. Então, número 5, certíssimo. Beleza? Ah, essa foi ridícula, hein? Te falar. E olha que é nível superior, hein, meu camarada? Tem algumas questões de nível superior que são tranquilas. E outras de nível médio que são osso. Olha aí, ó, questão número 6. Falei pra caramba de conjunção, né? Olha pra mim. Falei pra caramba de conjunção, é a hora de a gente ver um pouquinho disso. Será que aquilo que eu falei de conjunção é o que cai no CESP? Parceiro, tu acha que eu vou te dar, dica errada, irmão? Pelo amor de Deus, né? Estamos aqui de brincadeira, não. Tempo é dinheiro e eu também estou ganhando, eu tenho que falar a verdade. Vem comigo de novo na telinha. No segundo parágrafo, destaca-se o início de períodos com ideias de natureza adversativa, por meio das expressões, no entanto, porém e entretanto. O que eu tenho a dizer sobre número 6? Certo? Pô, Pestana, mas calma aí, para tudo. Você não colocou nem o período aqui, cara. Você não colocou nem o trecho. Assim você me confunde. Parceiro, eu não estou aqui para te confundir. Eu estou aqui para fazer você economizar tempo. Economizar tempo. Como assim economizar tempo? Parceiro, existem algumas questões que você não precisa ir ao texto. Imagina, você está com a prova na mão, né? Aí vem um texto, aí você perde um tempão lendo aquilo ali. Normalmente texto chato, né? Aí lê aquele texto chato. Aí depois vem aquelas questões, gramática e tal. Aí você volta ao texto. A cada questão, volta ao texto. Você concorda comigo que o tempo que você vai perder é muito grande em relação ao cara que ouviu a dica que eu vou dizer agora? Que dica? Volta para a questão. No segundo parágrafo, destaca-se o início de períodos com ideias de natureza. Ideias de natureza. Como é que é o nome? Adversativa. Isso te lembra conjunções adversativas. Aí lembra que eu falei para você que nem tarado, para você decorar a conjunção? Você lembra disso? Olha para mim. Você se lembra disso? Decore as conjunções. Decore as conjunções. Lembra que eu falei? Essa questão era banal. Na prova, se você tivesse treinado na ponta dos cascos, você ia dar risada, meu camarada. O cara ia olhar assim do teu lado, ia te achar maior idiota. Idiota é ele, que está lendo o texto. Você não vai ler texto. O cara está dizendo para você, elementos com ideia de natureza adversativa, conjunção adversativa. Aí olha o que o cara faz em seguida, meu camarada. Olha para a questão, vai. Por meio das expressões, no entanto, porém e entretanto. Olha para mim de novo. Quais são as conjunções adversativas? Vai, quero ver você falando aí desse lado, hein? Mas, cuidado com mais, porque o mais também pode ter valor aditivo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas vamos lá. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. E o cara que me diz que não obstante tem valor concessivo, eu vou dizer que é verdade. Mas com um detalhe. Não obstante, não é uma conjunção concessiva. De acordo com 99,99% dos gramáticos. Dos gramáticos de verdade. Não estou falando de gramático bunda, não. Estou falando de gramático, de verdade. Se você está duvidando de mim, sabe o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para mim, fernandopeste@yahoo.com.br. Aí você manda assim, irmão, me prova que o não obstante é uma conjunção adversativa e não concessiva. Me prova.
Faço questão de mandar para você a pesquisa que eu fiz sobre os gramáticos que dizem que é adversativo, em detrimento dos gramáticos que não dizem isso. Beleza? Conjunção adversativa não obstante. Vou repetir, hein? Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Beleza? Eu já vi em questão de vestibular o cara trabalhar essa locução conjuntiva adversativa, que foi essa daqui. Eu nunca vi em prova de concurso, não, tá? É só que... Quer ver? Vou te dar um exemplo aqui rapidinho. Ele estudou muito para a prova, só que ficou doente no dia da prova, da realização da prova. Esse só que não equivale a mais? Vê comigo de novo, vamos lá. Estudou muito para a prova, mas no dia dela ele não pôde fazer porque ficou doente. Não é isso? Esse só que indica a adversidade também. Eu nunca vi em prova de concurso, de repente até existe, mas eu não me recordo. O fato é, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, então, não obstante. Olha para a questão de novo. No entanto, porém, entretanto. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, então, não obstante. No entanto, porém, entretanto. São conjunções, olha para mim, são conjunções adversativas. As conjunções adversativas são estas que estão aqui, de natureza adversativa. O que eu tenho a dizer sobre essa questão? Questão, ó. Coisa linda de mamãe. Coisa linda. Número 6, então, certíssimo. Beleza, meu camarada? Vamos que vamos. Coesão textual. Segundo parágrafo. Ué, parada é essa, segundo parágrafo? Ué, continuação do segundo parágrafo? Ué, terceiro parágrafo? Que bagulho é esse, pastor? Continuação do terceiro parágrafo? 7. Isso tudo é para fazer a questão número 7. Tu acredita nisso? Vai dar maior trabalho, né? Mas vamos lá. Essa eu não tive como fugir, tá, meu camarada? Desculpa, mas essa realmente não tinha como fugir. Sabe por quê? Porque o cara pede para você, na questão número 7, para você contar o número de conectores nos parágrafos 2 e 3. Pelo amor de Deus, né? O cara que fez isso, ele provavelmente estava muito chateado com a mulher dele. A mulher dele deve ter dormido de calça, meu camarada, quando esse maluco fez essa questão. Sabe por quê? Porque o cara pediu para você ler de novo o segundo parágrafo, terceiro, e contar as conjunções. Tá de sacanagem comigo, né? Mas foi isso que ele fez. Acompanha aí comigo o número 7. Vê se não é isso. Comparado ao segundo parágrafo, o terceiro destaca-se pela utilização de maior número de conectores como recurso coesivo. Tem mãe mesmo, né? Vamos lá. O que é conectores, Pestana? Parceiro, conjunção e conectores é a mesma coisa. Beleza? Conectores igual a conjunção. Aí o que o cara diz? Comparado ao segundo parágrafo, o terceiro destaca-se pela utilização de maior número de conjunções como recurso coesivo. Então ele está dizendo que o terceiro tem maior número que o segundo. Então vamos ter que contar as conjunções do segundo e depois do terceiro, né? E depois comparar para dizer se é certo ou errado. Então, voltando. No entanto, conjunção adversativa. A despeito de toda a importância da ética deontológica, ela parece ser insuficiente para o aprofundamento de reflexões éticas sobre posturas profissionais, pois, conjunção explicativa, se pressupõe que seja atendida à medida que locução conjuntiva proporcional é um conector de valor proporcional, indica proporcionalidade, à medida que os códigos sejam simplesmente obedecidos. Porém, conjunção adversativa, ser eticamente bom é mais do que isso. Olha, é mais do que isso. Esse que aqui está abrindo aqui uma ideia de comparação, não tá? Então é uma conjunção comparativa. É mais do que isso. Conjunção comparativa de superioridade. Porque temos aqui uma conjunção explicativa. Me parece ser explicativo e não causal. Ser eticamente bom é mais do que isso. Porque obedecer a código... me parece ser mais explicativo do que causal. O fato é um conector. Conjunção explicativa. Obedecer a código de ética pode ser medida puramente protocolar. Continuação do segundo parágrafo. Vai contando, hein?
Verdadeiras reflexões éticas podem chegar ao ponto de incomodar algumas pessoas por retirá-las de uma postura automática em seu exercício profissional. Se eu engolir barriga, depois tu me fala, hein? Beleza? Eu não vou ouvir, mas... Vamos lá. Entretanto, conjunção adversativa, esse esforço é fundamental para o alcance de um trabalho que possa ser verdadeiramente valorizado e reconhecido. Esse é uma conjunção aditiva. Reconhecido como detentor de alguma utilidade pública. Para tudo, olha para mim. Olha para cá. Quando eu falo em conector, eu estou falando de 3 coisas diferentes. 3. Eu tinha falado que era só conjunção, né? Mas não é, não. 3 coisas diferentes. É porque nessa questão você resolvia só pelas conjunções. Então, por isso que eu quis encurtar, mas eu quero te revelar toda a verdade agora. Quando eu falo em conector, são 3 coisas. Conjunção, conector igual a conjunção. Preposição, conector igual a preposição. Cadê? Pronome relativo. Igual a conector. Então, vamos lá, hein? Vou repetir. Conjunção, preposição, pronome relativo. Conjunção, preposição, pronome relativo. Repete. Conjunção, preposição, pronome relativo. Repete. Conjunção, preposição, pronome relativo. Estas palavras, conjunção, preposição, pronome relativo, são conectores. Por que eu não contei as preposições? Por que eu não contei o pronome relativo? Porque quando o cara fala em conectores na prova do CESP, normalmente, eu falei normalmente, conjunção. Beleza? Aí você ia perder tempo contando, meu Deus, todas as conjunções, todos os pronomes relativos, todas as preposições, você ia perder tempo? Tá maluco, rapaz? Se você sabe que o CESP, quando fala em conector, isso é, a maioria das vezes, igual a conjunção, analisa só as conjunções. Quantas conjunções eu tenho no segundo parágrafo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não me falha a memória, eu ainda sei contar. 8. Agora vamos para o terceiro parágrafo. Um sistema de justiça imparcial, equitativo e previsível é requisito universal para o reconhecimento de seu valor por parte da sociedade. Jurisdições estão reconhecendo cada vez mais o papel limitado que confissões e testemunhos desempenham, o que vem aumentando progressivamente a importância das ciências forenses nos tribunais. E aí? Tem alguma conjunção aqui? Só tem o E aqui, né, que eu deixei escapar. Então vamos lá. Bom, eu acho que está errada a questão, né, porque só tem um até agora. Mas vamos lá, de repente tem vários agora na continuação, né? Beleza. Vamos lá, galera. Então, olha só. Terceiro parágrafo só tem um, né, cara? Pô, isso significa que eu acho que está errado, hein? Mas vamos lá. Continuação do terceiro parágrafo. Todo empenho deve voltar-se ao estabelecimento de uma postura eticamente boa, pois isso constitui um dos pilares fundamentais de todo o trabalho. É necessário definir claramente que pode ser considerado violação ética e desenvolver métodos transparentes e previsíveis de investigação de alegações de tal tipo de violação. Acabou. 1, 2, 3, 4. Isso significa que, número 7, comparado ao segundo parágrafo, o terceiro destaca-se pela utilização de maior número de conectores. Claro que não. Então, número 7, errado. Beleza? Agora olha para mim rapidinho, se liga só. Eu fiz essa questão de uma maneira rápida para que você economize tempo no dia da prova. Percebe que eu analisei como conectores só as conjunções? Se você for analisar as conjunções, as preposições, pronome relativo, você vai ver que o segundo parágrafo tem maior número do que o terceiro. Então, essa afirmação está errada de qualquer maneira. Beleza? Um abraço, até daqui a pouco, hein? Beijo no coração.